Prontinho, prontinho, tudo certo? Sejam bem-vindos aí. Deixa eu dar play aqui, compartilhar minha tela com vocês e dar play também no Instagram. Então vamos lá. Para você que está acompanhando aí, seja bem-vindo para mais um encontro. Ricardo Responde. Deixa eu só fixar aqui nos comentários o tema do nosso encontro. Então é isso aí, ao vivo com vocês aqui pelo Zoom, ao vivo também pelo Instagram, mais um encontro Ricardo Responde, onde eu respondo as questões, as dúvidas, os comentários, faço comentários em cima dos exercícios, das atividades dos alunos do Impacto na Gestão. Então, a cada semana a gente tem um encontro, a cada encontro nossos alunos, nossos alunos, vão colocando em prática o que vocês aprendem. E no nosso último encontro, o tema foi planejamento estratégico. Então, no tema planejamento estratégico, nós auxiliamos os nossos alunos do Impacto na Gestão a definirem os seus objetivos e, automaticamente, para cada objetivo, estabelecer meta, prazo, responsável e também instrumentos de medição para que eles possam saber se atingiram esse objetivo ou não. E também ensinamos os alunos a criar os planos de ação. Afinal de contas, não adianta nada você estabelecer um plano, ou melhor, um objetivo, se você não tiver um plano para fazer com que você chegue a esse objetivo e fazer com que esse objetivo vire realidade. Então, esse aqui é o objetivo do Ricardo Responde e automaticamente para quem está acompanhando pelo Instagram, é uma forma também de contribuir com você, trazer um pouco de conhecimento para o seu negócio, tá certo? Então, opa! Então, só um minutinho aqui. Esse é o objetivo, tá? Do nosso encontro Ricardo Responde. Então, vamos lá. Primeira coisa, a percepção aqui da turminha, o que é que eles acharam do nosso último encontro. Deixa eu voltar para quem está aqui comigo pelo Zoom, para o compartilhamento de tela. Fazer um... Opa! Prontinho. Então, a primeira coisa é o que a turma achou, né? O que o pessoal mais gostou da aula com o tema planejamento estratégico. Então, comentários dos alunos. A clareza que explicou, né? Aqui, a clareza que explicou que temos que montar ações e executar com prazo e pessoa responsável para a execução. Sim. Se você estabelece um plano, se esse plano ele não tem um responsável, ou melhor, se ele não tem uma meta. Ah, Ricardo, e eu vejo muito isso acontecer, tá? É muito comum eu ver isso acontecer. Ricardo, eu quero aumentar as minhas vendas. Mas você quer aumentar as vendas em quanto? Não sei. Então vai ser difícil para você chegar lá e vai ser difícil para as pessoas que trabalham com você lhe ajudarem a chegar. Por quê? Porque, na verdade, está muito subjetivo. Então, passo importante. Se você tem um objetivo, esse objetivo ele tem que ter uma meta específica, ele precisa de um prazo, até quando, porque você não tem a vida toda para fazer isso acontecer, e precisa também ter um responsável. E é importante que você tenha um instrumento de medição. No caso que eu citei aqui das vendas, Ricardo, eu quero aumentar minhas vendas. Ok, é mais fácil de você saber quando você chega lá, porque é só você olhar as vendas, olhar o quanto você tinha, olhar o quanto você conseguiu, e aí você vai saber automaticamente se você conseguiu aumentar ou não. Mas tem alguns objetivos que são qualitativos. Por exemplo, Ricardo, eu quero ser reconhecido como a empresa de melhor qualidade da minha cidade. Isso é muito subjetivo. E efetivamente é uma coisa que você não pode dizer, eu sou da melhor qualidade, né? Porque se for assim, todo mundo diz que é o melhor e ninguém é o melhor.
Então, para isso, você precisa da opinião de quem trabalha, de quem consome os seus produtos, né? No caso, o cliente, da percepção de outras pessoas. E aí tem outros instrumentos para medir, pesquisa e tudo mais. Então, só para deixar claro, né, como isso acontece. Então, aqui, os comentários do que mais gostou, a clareza de como utilizar as ferramentas oferecidas, gostei de tudo. Aí eu perguntei, faltou algo na aula 2, com o tema planejamento estratégico? E aí os comentários que a aula foi completa, não faltou nada, ótimo. Isso é bom. Mas também é bom quando as pessoas sinalizam que faltou alguma coisa, porque a gente está evoluindo sempre, né, gente? Ninguém é perfeito. E aí, quando as pessoas indicam que faltou alguma coisa, é porque provavelmente essa pessoa enxergou alguma coisa que a gente não enxergou, e isso ajuda a gente mudar, a melhorar. Então, é muito importante também. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema planejamento estratégico? Algumas pessoas responderam que não, e uma pessoa perguntou: como faço para estipular metas nas vendas, valores, né? E eu, no próprio programa Impacto na Gestão, nas aulas, eu aconselho que as pessoas estabeleçam metas a partir da série histórica, né? Ricardo, o que é a série histórica? É você analisar todos os seus números dos últimos tempos, né, dos últimos anos, dos últimos meses, para você ter uma base real do que é que está acontecendo. E aí, em cima de um número real, você possa estabelecer novas metas para o seu negócio. Porque não adianta você colocar metas com base em nada. Porque se você bota meta com base em nada, você não vai ter parâmetro nenhum e fica difícil de você atingir essas metas e fica difícil até para as pessoas que trabalham com você. Então, por exemplo, uma certa oportunidade, teve um aluno meu aí do Impacto na Gestão que fala assim, Ricardo, eu quero ser o maior do Nordeste. Aí eu disse, ok, beleza, não tem problema nenhum, eu gosto de gente ousada e que quer crescer e se desenvolver. E eu ajudo essas pessoas porque eu sei que é possível, com trabalho, com seriedade, com dedicação, aplicando o que a gente ensina aqui no Impacto na Gestão, chega lá. E eu fui perguntar, beleza, quem é o maior do Nordeste hoje? Ah, eu não sei. Qual posição você está entre os maiores? Eu também não sei. Então, dá para perceber que esse objetivo dessa pessoa estava um pouco desconexo com a realidade. Primeiro, que ele não sabia quem era o maior ou os maiores. E segundo, que ele não sabia onde ele estava. Aí ele queria chegar e atingir um ponto que ele nem sabia que ponto era esse. E qual era o tamanho? Quanto você precisa de vendas ou de número de clientes na sua carteira para ser o maior? Então, se você não tem noção disso, fica difícil até de você estabelecer uma nova meta. A mesma coisa. Ricardo, eu não sei quais são os números de vendas do meu negócio do último ano, mas eu quero aumentar as vendas. Então, digamos que você tem um faturamento de 50 mil reais e você quer atingir o faturamento de 100 mil reais, número redondo para facilitar a conta. Aí você chega lá e fala assim, Ricardo, eu quero sair de 50 para 200 mil. Eu não quero 100 não, eu quero 200 mil. Então, em alguns casos é possível, mas em outros casos a empresa não tem nem estrutura para atender esse crescimento. E aí, não é que ela não vai chegar para vender isso algum dia, em algum momento, mas é que existem passos antes. E esses passos para você chegar até lá é o que vai lhe ajudar a determinar o prazo que você tem para fazer isso. Então, assim, é muito importante que para estabelecer metas de vendas, você analise a série histórica do seu negócio. Então, não dá para você chegar para uma pessoa que trabalha com você, um vendedor, por exemplo, que ele vende lá 30 mil por mês e você diz assim, ó, eu quero agora que você venda 90 mil. Você acha que essa pessoa, a não ser que você realmente esteja com um negócio muito defasado, completamente para trás e não esteja aproveitando a oportunidade de jeito nenhum, mas se você já está fazendo um trabalho competente, você tem um certo esforço, eu não sei se é fácil para a pessoa sair nas condições normais de temperatura e pressão de uma meta de 30 para 90 de um mês para o outro. Há casos e casos, né? Cada caso é um caso, inclusive você que está acompanhando
Se você estiver nessa situação, manda uma mensagem para mim, a gente pode conversar. Ricardo, você falou isso, mas no meu negócio é possível, ou no meu negócio cada negócio tem sua particularidade. Mas eu estou trazendo aqui em linhas gerais nas condições de temperatura normal e pressão, tá certo? Uma outra pergunta aqui, posso fazer vários planejamentos estratégicos? Isso foi uma pergunta interessante. E você pode sim. Um a cada ano. O ideal é que todo ano você faça um planejamento estratégico. Então, quando a maioria dos negócios, né, a maioria das empresas, uma música chata aqui, a maioria dos negócios, a maioria das empresas, o que é que elas fazem? Elas, quando chega no final do ano, período de novembro, por exemplo, que você já tem uma espécie de realidade do que vai ser aquele ano, elas param, analisam todos os números do ano, analisam todas as metas, todos os objetivos, e daí então elas olham o que é que eu fiz, o que é que deu certo, que metas eu atingi, que objetivos eu atingi, e dali elas começam, já em novembro, a maioria das empresas, tá? A planejar todo o ano seguinte, de janeiro a dezembro. Porque no final das contas, se você se planejou para o começo do ano, quando chega em novembro, só falta dezembro para o ano acabar. E você já tem mais ou menos uma realidade até de como vai ser aquele fechamento do ano. Então, agora realmente é o momento de planejar os próximos meses, né? Os meses do próximo ano, de janeiro a dezembro, o que é que você vai fazer, porque quando virar o ano, você já sabe o que é que você vai fazer dia 1º de janeiro do ano seguinte. E aqui, uma atividade que ficou para o pessoal foi fazer a análise de SWOT das suas empresas, né? Determinar quais são os pontos fracos, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaça. E aqui eu tenho alguns exemplos. Então, são exemplos dos alunos do Impacto na Gestão que eu vou dividir aqui e comentar alguns deles. Ponto forte, atendimento elogiado pelos meus clientes e produto com melhor preço. Então, gente, atendimento é uma coisa fundamental nos dias de hoje. Porque o atendimento ele compõe a experiência. E todos os empreendimentos, seja uma empresa de serviço, seja uma empresa de comércio, seja uma empresa de internet, seja o que for, se você tem um bom atendimento, as pessoas não vão esquecer de você. Elas não vão esquecer de você. Então, está aqui um dos exemplos falando do atendimento. Outro exemplo de ponto forte. Fortalecimento de relacionamento com os clientes, fidelização. Isso é de suma importância. Então, quanto maior é o seu relacionamento com o cliente, mais ele confia em você, maior é a sua chance de vender para ele. Marcas com alto desempenho comercial, então é um ponto forte, é uma empresa que trabalha com marcas de bom desempenho comercial. Agilidade no atendimento, muitos anos no mercado, credibilidade. Então, uma empresa que está há muitos anos no mercado, né, ela tende a ter tradição, credibilidade e tudo mais. Outro exemplo aqui, empresa sólida no mercado, com 22 anos de experiência, então mais uma empresa que tem solidez, que tem tradição, né? Grande variedade em roupas feminina e masculina plus size, então é o tipo de produto que tem aqui, grande variedade é um ponto forte. Cartela de clientes cadastrados com informações importantes de cada cliente. Gente, isso aqui eu vou dar 5 estrelas para isso aqui, tá? Para esse ponto forte. Por quê? Eu vejo muito dono de negócio que não tem cadastro atualizado dos clientes, então não tem informação sobre os clientes. Quando você tem um cadastro de clientes com as informações, fica muito mais fácil de você tomar decisões estratégicas do seu negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um cadastro atualizado com as informações de todos os meus clientes, é muito fácil de eu pegar esse cadastro e analisar ali e puxar uma lista dos clientes que não compram na loja há 6 meses, por exemplo. Não vem há 6 meses comprar nada na loja, na empresa, no negócio. De posse dessa informação, com o e-mail das pessoas, com o número de telefone, eu consigo preparar uma campanha específica para esse público, para fazer com que as pessoas que não estavam vindo passem a vir. E o que é que vai acontecer nesse momento? Você aumenta os resultados do seu negócio.
E um erro que eu vejo grave, muito dono de negócio, que chega lá, até tem um sistema, né? E se você não tem um sistema, não tem problema nenhum de você controlar em Excel, mas você precisa ter esses controles. E tem gente que tem um sistema, investe no sistema e aí não treina o pessoal da equipe para colocar as informações que são importantes para alimentar aquele sistema. E aí você chega lá, Ricardo, eu quero aumentar as vendas. Eu digo, beleza, cadê o seu cadastro de clientes? Vamos puxar uma campanha, os dados. Ah, eu não alimento, não. Por que você não alimenta? Não, porque o pessoal aqui na hora de atender, na hora de tirar a nota, manda colocar XXX 000 só para ser rápido. Gente, a maior finalidade de você ter um sistema é usar a inteligência do sistema a seu favor. É você ter dados para tomada de decisão. E aí você vai lá e deixa o... Ah, mas é porque o pessoal aqui não gosta. Cara, não gosta. Arranja quem goste. Vai procurar quem quer ajudar no seu negócio. Traz quem está afim. Ah, mas é porque é meu primo que está aqui, eu tenho... Cara, demite o primo, pô. Senão o negócio vai embora, já era. Acaba o negócio, acaba a empresa. Então, assim, é um ponto muito importante, tá? E aí, aproveitando essa história do meu primo e tudo mais, tem gente que fala assim, Ricardo, mas a minha empresa é familiar. Eu não vejo nada de mal em empresa familiar, muito pelo contrário, acho que a empresa familiar tem um ponto muito forte. A maioria das micro e pequenas empresas, elas são familiares ou nascem familiares, mas o problema é uma empresa familiar não profissionalizada, em que as pessoas não têm clareza dos seus papéis e não assumem as suas responsabilidades e não entregam o que tem que entregar, tá? Então, só aproveitando aqui o gancho para deixar um ponto para vocês, uma contribuição a mais para vocês. Então, tá aqui, ó. Cartela de clientes cadastrados com informações importantes de cada cliente. Show! Parabéns para você que tem esse ponto forte. Por quê? Porque isso realmente vai lhe ajudar na hora de você elaborar a campanha, de estabelecer campanha e fazer tudo que precisa ser feito. Empresa bem localizada, com fácil acesso e estacionamento, ambiente climatizado, bons fornecedores, ativo importante, o imóvel da empresa. Gente, isso aqui, de fato, é um ponto forte, porque se o imóvel é da própria empresa, ninguém vai rescindir contrato com você. E assim, eu não estou defendendo que você tem que investir no imóvel, você não tem que investir no imóvel. Mas quem colocou isso aqui como ponto forte, realmente é um ponto forte. Bons fornecedores, nada melhor do que você trabalhar com quem passa a bola redonda para você, né? Tem aquela história lá, tinha uma empresa de cerveja que até fazia uma analogia com futebol, de que estavam passando bola quadrada. Então, se você tem bons fornecedores, você vai receber bola redonda o tempo todo, que vai facilitar o seu negócio, o seu trabalho e tudo mais. Roupas de boa qualidade, marcas conhecidas e atendimento elogiado pelos clientes. Então, maravilha de pontos fortes. Mais um exemplo aqui, empresa bem localizada, conhecida na cidade, produtos de ótima qualidade e equipe envolvida. Né? A equipe que está dentro do jogo, isso é de suma importância para o sucesso do negócio. Mais um exemplo aqui, ó, qualidade da mercadoria, atendimento, variedade de produtos e qualidade no atendimento. Aí agora eu vou passar para a parte de pontos fracos. Então as pessoas colocaram aqui o que seriam pontos fracos dos seus negócios. E depois eu vou fazer um comentário sobre essa questão dos pontos fracos. Pouco conhecimento do produto, e esperam que os sócios resolvam tudo. Então, eu estou entendendo aqui que pouco conhecimento do produto, aí eu não sei se é pouco conhecimento do produto por parte da equipe ou se é pouco conhecimento do produto por parte das pessoas que criaram o negócio como um todo. Para mim não está claro, mas independente do que seja, é importante você conhecer do produto que você vende, tá? Então, é de suma importância você se dedicar nesse aspecto. Esperam que os sócios resolvam tudo. Então, gente, olha, desculpa o que eu vou falar, tá? Quem está me acompanhando aqui, eu sei que é dono de negócio, é empreendedor. Desculpa o que eu vou falar. Mas a empresa, ela é sua. A caneta da empresa de demitir, de admitir, está na sua mão. Então, se as pessoas não estão fazendo o que precisa ser feito, se elas não têm autonomia, se elas ficam esperando que você, que é o dono, que é o sócio, resolva tudo, só tem uma pessoa responsável por isso. Você que está com a caneta na mão. Então, se isso está acontecendo no seu negócio,
é porque ou você não deixou a regra do jogo claro para as pessoas, ou você não treinou as pessoas para que elas tivessem capacidade de fazer as coisas, porque às vezes elas não estão fazendo, não é porque elas não querem, é porque elas não estão preparadas para fazer. E as pessoas, elas precisam do emprego delas. Elas não vão ficar dizendo, eu não sei, eu não sei. Elas vão esperar para ver no que dá, porque elas precisam. Agora, você não pode deixar o seu negócio à mercê dos outros. Então, você precisa realmente se dedicar. Aqui no Impacto na Gestão, para quem é aluno do Impacto na Gestão, logo, logo, a gente chega no módulo de gestão eficiente de pessoas e a gente vai trazer todas as ferramentas, desde como contratar pessoas que estejam adequadas com o seu negócio, até a clareza do que cada pessoa tem que fazer, né, do que está sob a responsabilidade de cada pessoa, como você vai cobrar dessas pessoas e um roteiro, para que você não tenha que ficar ali em cima das pessoas que nem crianças para que elas façam as coisas. Elas vão ter um roteiro para seguir do que elas têm que fazer e isso vai lhe dar mais liberdade para você cuidar de outras coisas, bolar campanhas, pensar no negócio e até para cuidar da sua própria vida e desfrutar. Porque às vezes eu conheço dono de negócio que não consegue sair do negócio para ir na apresentação da escola do filho, do familiar, porque não tem tempo. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Enfim, outro exemplo aqui, não temos showroom, baixo índice de prospecção, baixo resultado nas redes sociais e não temos um site. Ponto fraco. Existe, gente, na análise de SWOT, aspectos que são internos ao negócio, como, por exemplo, pontos fortes e pontos fracos, são coisas que estão sob o seu controle, você pode fazer alguma coisa, e existem na análise de SWOT as oportunidades e ameaças, que são coisas externas ao negócio. Vamos falar de todas elas, já falamos de ponto forte, agora a gente está aqui falando dos pontos fracos. Falta de organização do tempo, falta de organização no controle de estoque, não temos metas definidas, falta de recursos financeiros, falta de gestão, falta de incentivo aos colaboradores, marketing não definido. Então, exemplo, baixo índice de prospecção, né, que está aqui no item anterior como um ponto fraco. Se você tem um baixo índice de prospecção, o que é que você precisa fazer? Aumentar o índice de prospecção. E é importante que você dê número para essas coisas. Então, baixo índice de prospecção. Quantas prospecções você faz? Ricardo, eu estou fazendo 5 prospecções por semana. E você está achando que isso é baixo? Ok. O que é que você tem que fazer? Tomar uma ação e se planejar para dobrar esse número, para sair de 5 para 8, para aumentar essa prospecção. Então, ponto fraco são coisas que existem no seu negócio, mas que você tem controle sobre eles. E você pode mudar, como é o caso aqui desse ponto fraco que alguém colocou de baixa prospecção. Outro exemplo aqui. Não temos metas definidas. É uma coisa que você não precisa de ninguém para definir. É um ponto fraco, e é grave isso, porque as metas elas servem para orientar não só você, mas todo mundo da empresa. Inclusive as pessoas falam, eu quero uma equipe mais motivada. Gente, um dos principais pontos para você deixar uma equipe motivada é dar clareza para as pessoas do que você espera delas. E quando você estabelece meta para elas, você está dando o primeiro passo de clareza. As pessoas vão saber, a partir da meta, se elas estão fazendo um bom trabalho ou não. Porque é simples, bateu meta, está fazendo um bom trabalho. Não bateu meta, precisa melhorar a performance, tá? E é uma coisa que você pode fazer dentro do seu negócio. Aí tem aqui, falta de planejamento, é uma coisa que também pode ser feito. Falta de treinamento para a equipe. Olha, falta de treinamento para a equipe é fundamental. É um ponto fraco muito impactante para o negócio. Você não vai ter bom atendimento se você não tiver equipe bem treinada. Você não vai conseguir corrigir erros e falhas se a sua equipe não estiver preparada. As pessoas elas não vão ter capacidade de conhecimento do produto, como a gente viu até um comentário há pouco aqui, apresentar bem o produto, promover o produto, mostrando que o produto é um bom produto e tudo mais, as vantagens e os benefícios se a equipe não estiver bem treinada. Então, a falta de treinamento gera prejuízos que são extremamente impactantes para o negócio.
e é uma coisa que você pode corrigir simplesmente fazendo treinamento. Quando eu falo de fazer treinamento, eu não estou falando que você tem que levar o pessoal, contratar uma sala no hotel, botar lá sentado. Não. Você pode fazer isso dentro do seu negócio, sentado nas cadeiras que tem lá, ou então chama todo mundo no refeitório, acomoda o pessoal. Não precisa nem ter cadeira igual. Onde tem cadeira, quem senta no banco e bota todo mundo ali. O importante é que seja feito. Não precisa de ser rebuscado. O que precisa é que seja feito, que as pessoas estejam treinadas, qualificadas, porque aí sim elas vão gerar os resultados que você espera, tá certo? Pouca divulgação em redes sociais. Gente, nos últimos anos, eu não conheço nada tão eficiente para divulgação para empresas de micro e pequeno porte do que as redes sociais. Tá? Nos últimos anos, eu não estou falando agora não, tá? Eu estou falando que eu venho repetindo isso há 6 anos atrás, eu venho dizendo isso. Por quê? A rede social é um espaço onde nem todo micro, pequeno, ele consegue estar na televisão, na rádio, no outdoor, mas na rede social ele consegue. Seja de forma orgânica, publicando conteúdo ali sem colocar grana, né, sem fazer anúncio, ou seja, dando um passo a mais e aprofundando os conhecimentos para pegar esse conteúdo e fazer anúncio em cima disso para um público específico e tudo mais. Então, quem colocou aqui, né, falta de treinamento para a equipe, pouca divulgação em redes sociais, eu aconselho, e eu estou batendo bem nessa tecla porque é um problema que acontece com muitos donos de negócio, muitos donos, muito. Muita gente comete esse ponto fraco, muita gente tem esse ponto fraco. Então, treinar a equipe e usar as redes sociais para fazer divulgação do seu negócio, se você quer melhorar o resultado, você precisa fazer essas duas coisas, tá? A loja física não é ponto estratégico, clientes inadimplentes, falta de organização financeira, estoque alto, carência de expor os produtos nas redes sociais. Então, mais uma vez aqui, né? Tá carente de expor? Começa a expor. E, cara, como é que eu faço? Fazendo. Começa fazendo alguma coisa. A gente só melhora, gente, aquilo que a gente já fez. Então, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. E aí, quando você parte para fazer alguma coisa, aí sim você aprende alguma coisa e a próxima vez que você fizer, vai ser melhor. Eu queria que vocês ficassem presentes, que ninguém consegue chegar, dificilmente alguém vai chegar de primeira, vai fazer um negócio e as coisas já vão dar certo e já vai funcionar e tudo mais. Ó, tem uma Lopala Moda Íntima, tá falando que estoque tá alto demais. Então, tá com o estoque alto demais? Beleza, aí eu faço pergunta. O que é que eu tenho que fazer? Vai lá, analisa o estoque, faz um levantamento do estoque, analisa o valor de venda desse estoque, analisa o valor de custo desse estoque e se movimenta. Eu já vi casos de dono de negócio que está com estoque alto, mas está apegado ao estoque, quando na verdade poderia fazer ali uma promoção, liquidação, algum tipo de coisa, até alguma campanha mesmo, promovendo aqueles produtos, fazendo mostrador do produto e tudo mais, porque o que não é visto não é lembrado. Então, existem vários caminhos e você coloca esse produto para rodar, até para ter caixa, para pagar as contas e para comprar novos produtos para oxigenar o negócio, né? Então, um ponto aí, tá? Nunca fez reunião, então, outra coisa que é importante, fazer reunião de performance semanal com a equipe. Então, toda semana você precisa se reunir com a equipe para falar sobre a meta de vendas, sobre os números, sobre o atendimento, sobre o que aconteceu, porque a cada reunião dessa você tem a oportunidade de não só você, mas fazer a sua equipe subir de nível. Uma reunião dessa, você vai tratar de temas que são importantes e às vezes um colega, ali você tem uma equipe que um colega faz um comentário de uma coisa que ele está fazendo, que o outro colega absorve aquilo e você começa a ter não só uma pessoa tendo bom desempenho, mas às vezes 2, 3, 4, 10 ou todos fazendo a mesma coisa boa que o outro estava fazendo e você aumenta o resultado, aumenta a performance. Então, gente, reunião é importante. Aqui no Impacto na Gestão, a gente também vai ter um momento
para falar sobre como fazer reuniões que geram resultados para o negócio, tá? Funcionários não faz reunião, não faz nada em datas comemorativas. Gente, mais uma vez, né? Tudo que eu estou falando aqui são coisas, são pontos fracos. E o que é que eu enxergo como aqui outro, demora nas respostas aos clientes via Facebook e Instagram, mais um ponto fraco. O que é que eu percebo aqui quando eu falo dos pontos fracos? Sinceramente, meu olho brilha, tá? Ricardo, como assim? Você fala dos pontos fracos e seu olho brilha? Meu olho brilha. Porque tudo que eu vejo aqui, que as pessoas identificam como ponto fraco, não é nada que elas não possam mudar e resolver. Não tenho meta. Simples. Você vai lá e cria meta. Não faço reunião. Simples. Vai lá e começa a fazer reunião. Não faço trabalho de rede social. Simples. Vai lá e começa a fazer trabalho de rede social. Gente, tem uma cliente minha que, sabe aquela pessoa disciplinada que vai para cima e assim, não contesta e só coloca em ação, confia no método e coloca em ação? Eu me lembro, ela é do segmento de estética, fisioterapia e tudo mais. Pilates e tudo. E ela começou, eu falei, ó, vai lá e começa a fazer conteúdo na rede social, começa a fazer vídeo, começa a usar a rede social a seu favor. E ela começou a fazer isso. Ela chegou a postar vídeo de cabeça para baixo, porque ela gravou, eu não sei exatamente o que aconteceu, quando ela postou, ficou de cabeça para baixo. Ela disse, eu vou deixar assim mesmo. E ela deixou. E teve gente até que riu no grupo. Disse, rapaz, fez vídeo de cabeça para baixo. Você sabe qual é o resultado? Em aproximadamente 45 dias, ela aumentou a receita dela, aumentou o faturamento dela em 42%. Então, valeu ou não valeu fazer vídeo de cabeça para baixo? E aí eu cheguei para uma outra pessoa depois e falei, ó, às vezes as pessoas estão rindo ali porque ela postou vídeo de cabeça para baixo, mas o resultado dela aconteceu. E você? Você tomou as ações? Fez as coisas acontecer? Não, não fez. Cara, então não adianta criticar quem está fazendo alguma coisa se você não faz nada, né? Então fica a dica aí, né, sobre os pontos fracos, que o primeiro passo é você tomar consciência. Porque se você não faz um exercício como esse, da análise de SWOT, você talvez aquilo esteja ali, esteja acontecendo, esteja lhe incomodando, mas você nem tomou consciência daquilo. Quando você faz o exercício para identificar esses pontos fracos, aí fica mais fácil, porque você já listou o que é ponto fraco. Qual é o próximo passo, Ricardo? O próximo passo é criar um plano de ação para eliminar esse ponto fraco. Marcar uma data com uma meta, um prazo e resolver esse ponto fraco, tá certo? Então tá aí, ó. Oportunidades, né? Mundo digital, temos muitas cidades sem clientes cadastrados na região, então é uma oportunidade, né? Porque dá para ir cadastrar esses outros clientes. Oferecer novos negócios para os clientes, consultoria, treinamento, VM. Divulgar mais a empresa através das redes sociais como oportunidade. Vendas online, vendas por redes sociais. Conquista de novos clientes. Tudo isso são pontos aqui listados como oportunidades. Aí tem um aqui, ó. Me organizar, entender meta, objetivo e colocar em ação para que a empresa cresça com segurança. Maravilha. Aí, agora nós vamos falar das ameaças, né? Então, já falamos dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Aí tá aqui, ó. Ameaça, falta de comunicação e conformismo. Na verdade, isso aqui não é uma ameaça. Eu até listei aqui em azul, né? Eu marquei numa cor diferente, porque falta de comunicação e conformismo, né? Está na zona de conforto. Isso aqui é ponto fraco, não é ameaça. Ameaça é coisa que vem do ambiente externo. E se você não tem uma boa comunicação, você pode resolver isso. Se você está na zona de conforto, no conformismo, você também pode resolver isso. Então, isso não é uma coisa externa que está fora do seu controle. Isso é uma coisa que está no seu controle. E aí vem um outro exemplo aqui de ameaça, né? Agora sim, fechar as lojas devido à pandemia, novamente. Então, isso de fato é uma ameaça, porque você não tem controle. Economia desacelerada.
E aí, há casos e casos, né? Alguns negócios estão desacelerados, outros negócios descobriram uma nova forma de fazer negócios nesse tempo e dispararam. Novos e maiores concorrentes, de fato, isso é uma ameaça. Então, se você tem novos concorrentes, esses concorrentes são maiores e você não tem diferencial nenhum junto ao seu cliente, provavelmente você pode perder esses clientes. Perda de colaboradores, retração da economia e pandemia, concorrência com vendas online, concorrentes trabalhando melhor nas redes sociais. Então, isso aqui é uma ameaça com ponto fraco, né? Porque você também pode trabalhar melhor nas redes sociais, desde que você faça alguma coisa. Então, se o seu concorrente está fazendo alguma coisa, você tem também a oportunidade de fazer melhor do que ele. Eu me lembro que teve uma aluna aqui do Impacto na Gestão, uma aluna, na verdade, que ela colocou o seguinte: ameaça, pandemia, oportunidade, trabalhar nas redes sociais. É uma coisa que ela nunca tinha feito, ela nunca tinha tentado, mas depois que teve esse espaço, ela estava com tempo e tudo mais, ela criou um novo filão de negócio. E hoje, que ela pôde estar com as portas abertas novamente, ela continua vendendo bem para quem compra ali fisicamente, e o negócio da venda online está indo de vento em popa, inclusive já com necessidade de ampliar a equipe, tá? Então, só para vocês saberem. E aí tá aqui, ó, a ausência de clientes bons, a concorrência aumentou e o cliente está em busca de comodidade. Sim, todo cliente está em busca de comodidade, até porque tem quem ofereça isso para ele, e a empresa está estagnada. Então, na verdade, isso aqui não é uma ameaça, né? A ausência de bons clientes é você realmente definir quem é o seu público-alvo, criar comunicação e oferecer o melhor para esse público-alvo, e a concorrência ela vai melhorar. Eu até comentei esses dias que eu acho que eu botei uma postagem lá no grupo do WhatsApp do Impacto na Gestão, um textinho da dica do dia falando sobre isso, que às vezes, para você ficar para trás, não precisa necessariamente você andar para trás. Basta você não fazer nada, que os outros vão fazer alguma coisa e eles vão terminar lhe colocando para trás, porque está todo mundo buscando crescer, melhorar o serviço, o atendimento e tudo mais, tá certo? Só fazem as coisas se pedirmos, né? Empreendedor sem ação, funcionário também, só fazem as coisas se pedirmos, não faz promoção e não divulgam nas redes sociais e não fazem se não forem solicitados a fazer as coisas. E assim, aqui, gente, a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre isso, não necessariamente agora, mas nos próximos encontros aqui, principalmente quando nós falarmos de gestão de pessoas, tá? Gestão eficiente de pessoas. Porque se as pessoas elas não estão fazendo as coisas, né, só fazem se forem solicitadas, eu pergunto, você deu um mapa para elas seguirem, para que elas saibam tudo que elas têm que fazer? Às vezes você está esperando a iniciativa das pessoas, mas você nunca treinou as pessoas para ter iniciativa, você nunca colocou isso como uma premissa do seu negócio, nunca colocou nos valores do seu negócio. Eu tenho um caso de uma pessoa que falou, Ricardo, o pessoal aqui na minha empresa não tem proatividade. Aí eu perguntei, será que as pessoas sabem ao menos o que é proatividade? E a pessoa ficou me olhando assim, ué, mas elas não tinham que saber? Eu digo, não, o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então faz o seguinte, na próxima reunião que você fizer, dá uma aulinha para o pessoal sobre o que é produtividade. E aí virei as costas e fui embora. Tempos depois eu voltei e perguntei, e aí? Nossa, Ricardo, ninguém sabia o que era proatividade. Quando eu expliquei, o pessoal virou proativo e as coisas estão muito melhores aqui na empresa. Então, você está exigindo das pessoas uma coisa que às vezes elas nem sabem o que é. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Os colaboradores não divulgam nas redes sociais e não fazem as coisas se não forem solicitados a fazer. Ok, você está treinando eles para o inverso, você está implantando essa filosofia no seu negócio, entendeu? É por aí. E agora, vamos para exemplos de definição de objetivos, tá? Então, no último encontro,
as pessoas aqui do Impacto na Gestão, elas tinham como compromisso a atividade de estabelecer os seus objetivos, e a gente setou aqui objetivos relacionados a faturamento, lucro, satisfação do cliente e desenvolvimento dos colaboradores. E depois de feito esses objetivos, com sua respectiva meta, prazo e responsável, elas precisavam criar um plano de ação relacionado a como elas iam fazer para chegar nesse objetivo. Então, agora eu vou citar aqui, vou passar aqui pelos objetivos dos colegas, tá certo? E fazendo alguns comentários. Então, por exemplo, primeiro exemplo aqui, ó, aumentar as vendas em 30% em um prazo de 3 meses até 30/12/2020, tá? Maravilha de exemplo de objetivo. Então, eu vou destrinchar aqui esse objetivo, né? Qual é o objetivo? Aumento de vendas, é um objetivo de faturamento, né? Qual é a meta? 30%. Qual é o prazo para que isso aconteça? 3 meses, que é até 30/12/2020. E aqui, a única coisa que precisa ser dita, né, é que cada objetivo precisa de um responsável. Então, a única coisa que seria colocada aqui é o responsável, né? Quem é o responsável por esse objetivo? Porque escreve isso aí, tá, gente? Todo objetivo ele precisa ter a descrição clara do que é o objetivo, nesse caso aqui, aumentar as vendas. Ele precisa de uma meta, ele precisa de um prazo, certo? Porque senão você tem a vida toda para fazer isso, não. Ele precisa de um responsável e você precisa ter um instrumento de medição para, no final desse processo, você saber se você conseguiu ou não o objetivo, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Aumentar as vendas de 2021 em 15%. Então, a pessoa está considerando que em 2021 ela vai vender 15% a mais do que vendeu em 2020. Cadastrar 20 clientes por coleção em 2021. Então, a cada coleção vai ter cadastro de 20 novos clientes. Aumentar em 100 curtidas a página do Instagram. Então, um objetivo aqui que tem um objetivo que é aumentar o número de curtidas. A meta é 100, só faltou aqui o prazo, né? Realizar anúncios direcionados à prospecção nas redes sociais. O que faltou aqui foi a partir de quando. Desenvolver um site. Então, quando, né? Faltou o prazo aqui. Realizar pelo menos 3 treinamentos por mês até o final de 2021. Então, objetivo, treinamento. Tem a meta aqui de quantos são e tem o prazo. Desenvolver mais 2 tipos de treinamentos até o final de 2021 e gerar mais leads. Leads, para quem não está familiarizado com esse termo, é prospecto, né? São pessoas potenciais de comprar o seu produto. Gerar mais leads para a efetivação de vendas. Aí eu estou perguntando, né? Quantas leads e até quando? Então, quando você tem um objetivo, gente, quando você traça um objetivo, já vá falar do objetivo e depois para você avaliar se ele está consistente, você para e olha. Se o objetivo, a descrição do objetivo está clara, se a meta está clara, se o prazo está claro, se o responsável está claro e se o instrumento de medição, para no final desse período você analisar se você chegou nesse resultado ou não, está ali claro também. Aumentar em 20% o faturamento até dezembro de 2020. Então tá aqui responsável, Maricele. Gente, eu mudo os nomes aqui, tá? Porque, enfim, para não deixar os nomes das pessoas aqui expostos, tá? Alguns casos eu peço autorização antes para as pessoas, mas alguns casos, quando não é relevante, eu altero os nomes aqui. Mas tá aqui, ó, muito bonitinho, ó. Aumentar em 20% o faturamento. Então, objetivo de faturamento, aumento do faturamento, meta 20%, até dezembro de 2020, prazo, e o responsável está aqui também descrito.
Outro exemplo aqui, ó, reduzir em até 30% o índice de inadimplência até dezembro de 2020, responsável Andresa. Está aqui também. Então, você tem o quê? Objetivo de redução de inadimplência, meta 30% até dezembro de 2020 com o respectivo responsável. Aumento do volume de venda por vendedor em 20% até dezembro de 2020, responsável Gisela. Aumento de 20% no número de novos clientes. Então, eu tenho 100 clientes, eu vou crescer 20%, eu tenho que ter agora, no final desse período que eu estipulei, 120. Então, prazo, dezembro de 2020, responsável Maricele também. E implantar uma ação de marketing em toda a cidade de Jaraguá, também mudei aqui o nome da cidade, mudei até o estado que a cidade está, até dezembro de 2020, responsável também Maricele. Então tá aqui, ó, tudo muito claro. Qual é o objetivo, qual é a meta, qual é o prazo e quem é o responsável. E para tudo isso aqui tem a forma de medir o que está sendo feito. Então, gente, é para isso que o objetivo serve, para direcionar você e o seu negócio para que vire realidade, para que os seus resultados virem realidade. Mais um exemplo aqui, aumentar o faturamento em 30% até fevereiro de 2021. Está aqui o objetivo, a meta, o prazo, tudo bem descrito. E tem um outro aqui, ó. Organizar a parte financeira, comprar menos, definir quais marcas ficar, terminar a fachada da loja, climatizar a loja até dezembro de 2020, comprar uma bis para a loja, né, uma moto bis, para os serviços de banco e fazer condicionais e transportar os funcionários no almoço sem perder muito tempo, organizar datas comemorativas, fazer recebido, provavelmente é ação com blogueiro, né? Colocar uma loja só para queima de estoque, investir em marketing, aí não falou quando e quanto. Então, sempre quanto, meta, prazo, é fundamental para quando se fala em objetivo. Sorteio nas redes sociais, aí a pessoa até botou, não sei fazer. Nada que você entre aí no YouTube, por exemplo, e coloque lá como fazer um sorteio nas redes sociais e que você não encontra aí várias opções para te ensinar a fazer isso aí. Ou até falar com um coleguinha do grupo aqui do Impacto na Gestão, que já vem fazendo, tem vários, e aí perguntar para eles vão ter o maior prazer em te ajudar. E agora, mais um aqui, objetivo de faturamento. Também muito claro, né? Meu objetivo de faturamento é aumentar 25% em 6 meses até 30 de abril de 2021. Então tá aqui muito claro qual é o objetivo, objetivo de faturamento, a meta 25%, o prazo para conseguir isso, 6 meses, e o responsável é a pessoa aqui que colocou, que colocou aqui essa citação. Aí tem um outro exemplo que eu trouxe aqui, ó, para ilustrar para vocês, que está bem separadinho, né? Lucro, faturamento, satisfação do cliente, desenvolvimento e satisfação dos colaboradores. Foram os 4 pontos que eu determinei aqui que vocês deveriam criar objetivos. Então, no objetivo de lucro, a pessoa colocou aumentar o lucro em 10% sobre o valor orçado das obras, tá? Então tá aqui, ó. O objetivo é aumentar o lucro. Meta 10%, em cima do valor orçado das obras. Outro ponto aqui, ó, reduzir em 20% os custos do escritório. Então tá aqui, ó. Faturamento. Objetivo dobrar o faturamento. Então, se eu faturo 100, eu quero agora faturar 200. E desenvolvimento e satisfação dos colaboradores. Treinamentos, fazer treinamentos e definir bonificações. Então tá aí alguns exemplos aí para ajudar vocês, tá certo? E também os comentários que eu fiz em cima dos exemplos aqui de todo mundo. E agora, exemplos de plano de ação. E aí, o que é o plano de ação, Ricardo? O plano de ação é um plano que você faz para que tudo aquilo
que você determinou como objetivo vire realidade. Existem dois tipos de dono de negócio. O que senta e espera e o que faz acontecer. O que senta e espera, ele fica lá, eu gostaria muito de vender mais, eu queria que minha empresa dobrasse o faturamento. Ele senta e espera acontecer. Não vai acontecer. Mas dificilmente vai acontecer. E o dono de negócio que faz acontecer. Esse aí geralmente está aqui no Impacto na Gestão com a gente e ele toma ações organizadas num plano de ação. E aí ele diz assim, ó, eu quero crescer em 25% do meu faturamento em 6 meses. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um plano com várias ações para que esse resultado aconteça. Então, o plano de ação é isso. E agora, o que eu vou apresentar aqui para vocês são alguns exemplos de ações propostas pelos colegas aqui do Impacto na Gestão. Então, o primeiro conjunto aqui de exemplo de ações. Aumentar o ticket médio, aumentar atendimentos e abertura de clientes, atingimento de metas estabelecidas pela empresa, foco total em abertura, abertura é abertura de novos clientes na última semana do mês, campanha de brindes, campanhas direcionadas para nosso nicho de mercado, tem uma ação aqui relacionada à criação de um site, oferecer todos os meses para 3 clientes nosso treinamento de vendas, estudar e se desenvolver, novas marcas, anúncios digitais, integração de clientes na mesma carteira. Aqui ações que estão sendo propostas para que os objetivos sejam atingidos. Aí vem mais aqui, ó. Ligar para os clientes que estão inativos há algum tempo. Aí está aqui responsável. E, gente, você não tem noção de como vender para quem você já conhece é mais fácil. Se a pessoa já conhece você, ela já comprou de você, ela só está sumida porque ela esqueceu de você, ou sei lá o quê, reativar esses clientes é muito mais fácil do que você trazer novos clientes. Porque a pessoa ela já conhece você, ela já confia em você. E talvez ela até deixou de comprar de você por algum problema que aconteceu, alguma coisa que ocorreu, e aí você, reativando esse contato, você tem até a oportunidade de saber de um erro que estava acontecendo que você nem sabia, e agora você pode eliminar definitivamente esse erro. Definir que após 10 dias de vencidas as contas, né, já entrar em contato com o cliente na adquirente, levar sacola condicional para os clientes em casa, fazer posts patrocinados no Facebook e Instagram e panfletagem em toda a cidade. Então tá aqui ações que, quando você vai tomando essas ações, aquele resultado que você disse que queria, ele vai se tornando realidade. E tem uma coisa, tá, gente, para prevenir para vocês. Não significa que porque você tomou a ação, o resultado vai acontecer. Você vai saber que ele vai acontecer depois que você fizer. E tá tudo certo. Porque às vezes a gente acha que uma coisa vai dar certo e aquela coisa não dá certo. E aí o que é que você tem que fazer? Sentar e chorar? Não. Você já sabe que aquela ação não dá certo, você vai para uma nova ação. E nesse exemplo aqui, ó, da colega que tem várias ações, com certeza ela vai colocando essas coisas em prática e aqui ela vai identificar dessas ações quais são aquelas que dão resultado. E algumas vão dar resultado, pode ser que algumas não dê resultado nenhum, pode ser que umas dê mais resultados do que as outras. O que é que ela tem que fazer? Analisar quais estão dando resultado para amplificar, ampliar, se for possível, e analisar as que não estão dando tanto resultado, se pode melhorar, e analisar as que não estão dando resultado nenhum, se vale a pena tentar novamente ou se tira ali do portfólio de ações e vai criando novas ações. Mas o importante é que a empresa, o negócio não esteja parado, tá? Então, outro exemplo aqui, né? Teve a pessoa que botou conquistar novos clientes, mas não disse como, tá subjetivo. Então, isso não é necessariamente uma ação, porque não disse como tem que ser feito, é importante descrever. Reativar clientes também e melhorar publicações em redes sociais. Então, tá aqui as ações, ó, conquistar novos clientes, mas é importante que quem fez isso aqui tenha uma descrição clara de como vai fazer isso. Então, segue a regra lá do plano de ação 5W2H, que é como a gente ensina, para dizer o que você vai fazer, conquistar novos clientes. Como você vai fazer, por que você vai fazer, qual o prazo, qual o custo, e quem é o responsável por isso, tá? Então,
Inclusive, está lá no formulário, na pasta da aula, está lá os itens, tá? Do plano de ação, tem um formulário lá de plano de ação no formato 5W2H, então eu aconselho que vocês peguem essas informações que vocês colocaram aqui e levem para aquele formulário, porque ele ajuda vocês a ter mais clareza do que vocês vão fazer. Mais um exemplo aqui, campanha em outras cidades, contratar uma funcionária para ficar nas redes sociais. Olha, gente, eu vi isso acontecer recentemente. Uma pessoa que começou a fazer um trabalho de divulgação e não estava dando conta de atender os clientes. E aí agora ela contratou uma pessoa que está começando agora só para trabalhar as redes sociais, tá? E eu não estou querendo dizer que você tem que fazer isso, mas fique atento, porque se você começa a fazer um trabalho legal e gera volume, é importante que você tenha uma pessoa dedicada. Inclusive, tem outro colega aqui também, que ele falou outro dia, Ricardo, o WhatsApp da minha loja vende como uma outra pessoa, como se fosse uma das vendedoras, um dos vendedores que estão lá, tá? Mas não vai acontecer da noite para o dia e nem do nada, né? Você precisa criar o terreno para isso. E aí tá aqui, ó. Ligar para clientes inativos, agendar datas de aniversário de clientes, diminuir estoque, então é uma ação importante para a redução de custo, ficar atento às datas comemorativas e fazer promoções para diminuir estoque. Gente, calendário de data comemorativa é batata. Eu já vi caso de clientes aqui criar, né, datas, usar o calendário, eu sempre falo isso, usa o calendário do ano a seu favor. E aí coloca lá várias informações que, criando os planos mesmo, eu já vi gente criar dia do avô, dia dos avós e mobilizar a cidade inteira com resultados positivos. Eu já vi cliente pegar o dia do café e fazer um café no negócio e promover encontro para os clientes. Então, olha o calendário, tem várias datas. Dê motivo ao cliente, para o cliente vir para o seu negócio comprar de você. Não perde tempo com isso, não. E aqui, mais um exemplo, né? Relacionado a lucro, desenvolver planilhas de controle, acompanhar mais frequentemente o andamento das obras, aumentar de uma vez por mês para uma vez por semana, promover reuniões de planejamento e acompanhamento e promover visitas periódicas. Então, tudo isso faz com que você tenha um maior controle e, consequentemente, você consiga melhorar a condição de lucro do negócio. Afinal de contas, todo custo que você corta, todo erro que você resolve do seu negócio, isso vira lucro automaticamente, né? E faturamento. Participar de, no caso desse negócio aqui, né, com a construtora, participar de mais licitações, testando órgãos diferentes e estudar a área para trabalhar com clientes particulares. Então, está expandindo o negócio para aumentar o faturamento, expandindo para outros segmentos. E aqui, satisfação do cliente. Fazer pesquisa com clientes para identificar maiores falhas da equipe e desenvolver checklist de entrega da obra. E, por fim, desenvolvimento e satisfação dos colaboradores, promover visitas periódicas às obras e identificar treinamentos que os colaboradores estão precisando. Então, alguns exemplos de ações aqui, tá, gente? E o tema do último encontro foi planejamento estratégico. E com o tema planejamento estratégico, para você fazer um planejamento estratégico, se eu fosse resumir aqui no passo a passo, você teria que definir um objetivo, definir depois, segundo, definir prazo, meta, prazo, responsável, instrumento de medição e criar um plano de ação e executar o plano de ação. Então, resumindo, o planejamento estratégico é isso. Eu quero agradecer aqui a participação da turma que está com a gente aqui pelo Instagram. Eu agora vou abrir aqui para perguntas e respostas com o pessoal da turma que está comigo aqui pelo Zoom, os alunos do Impacto na Gestão. E eu quero avisar para você que semana que vem, às 15 horas, nesse mesmo dia, tem mais um encontro do Ricardo Responde e você é bem-vindo aí para pegar dicas, sacadas e tudo mais, tá bom? Então é isso aí. Para você aí que está com a gente no Instagram, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Beijo grande e até a próxima semana. Eu vou continuar aqui com a turminha do Impacto na Gestão, tá certo? Prontinho, agora é com a gente. Então, quem tiver pergunta, alguém tem pergunta, tem dúvida, quer comentar alguma coisa?
Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Aceli. Tudo bem, né? Tudo bom? Eu gostaria de saber sobre. Aqui na minha loja, a gente não tinha metas não estipuladas de vendas para os vendedores, porque a gente Certo. vai criar. A partir de semana que vem, a gente vai ter metas já. Maravilha. E eu não pago para os funcionários comissão de vendas, não. Eu quero começar também a pagar as funcionárias. Eu gostaria Certo. de saber de você, que eu só tenho duas funcionárias, se é bom pagar individual ou a meta das duas juntas? Qual o jeito melhor? Vamos lá. O que eu vou te falar agora é a minha opinião pessoal, tá? O que eu vou te falar agora é a minha opinião pessoal. E a minha opinião pessoal é que a meta ela tem que ser individual. O comissionamento em cima da meta ele tem que ser individual. E eu já tive a experiência, né? Eu fui diretor de uma empresa que eu tinha um departamento de venda de balcão, onde existia, quando eu cheguei, existia uma meta que X% do faturamento era rateado entre as pessoas, onde a pessoa que era mais antiga tinha um percentual maior e a pessoa que era mais nova tinha um percentual menor. Quando eu fui fazer as contas nas condições em que o número, o quanto cada um receberia se ele recebesse exatamente o percentual em cima do que ele vendeu, as pessoas mais novas, elas estavam dando muito mais gás do que uma das pessoas que era mais velha. E não é pelo fato dela ser mais velha, sabe? Porque tinha uma pessoa também que estava mais tempo na empresa, mas que também dava um gás muito grande. Então, era uma coisa que não era justa. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali com percentual menor, elas vendiam muito mais do que quem estava com o percentual da divisão maior. Então, essa pessoa que tinha um percentual maior, ela estava na zona de conforto, os outros se esforçavam mais e ela tinha ali um ganho. Isso geralmente, no meu ponto de vista, gera problema. Por quê? Porque às vezes uma pessoa está super se esforçando e o colega está ali. O que o colega produz, né? O que o colega produz está dando resultado e eu tenho meu termostato financeiro baixo, eu estou conformado aqui. Então, enquanto o outro está ali ralando, 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 aí o outro diz, não, mas eu faço aqui mais uma besteirinha e tá bom. Então, eu acho que é a minha opinião pessoal, tá? Como eu acredito que tem que ser. É individual. Agora, eu vou dar uma dica para você. Tem muito lojista, muito dono de negócio que não necessariamente do mesmo segmento que você, mas que trabalha com meta e tudo mais, lá no grupo, coloca essa discussão e pede ajuda para o pessoal lá no grupo do WhatsApp. Você vai abrir uma discussão muito rica lá e você vai ouvir todo tipo de opinião e aí se embasar na que for melhor para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Maravilha, maravilha. Estou esperando lá, porque eu já sei que quando você colocar isso lá no grupo, vai gerar uma discussão muito rica, viu? A gente vai aprender coisa que talvez a gente nem soubesse que ia terminar aprendendo. Ok, tem outras pessoas aqui. Mais alguém tem pergunta para fazer? Alguma dúvida? Se tiver, só levanta a mão para eu saber aí. Ou abre o Ô, Ricardo, microfone. Oi, Rafael. tudo bem, meu amigo? Boa Bom tarde. demais, cara. Ó, é só um comentário que eu gostaria de fazer. Até você apontou ali que eu não tinha colocado algumas informações, enfim, que eu vi acompanhando, né? Sim. Porém, eu coloquei ali porque eu utilizei muito aquela planilha que você me enviou, Ah, show de entendeu? bola, cara. E Show de você, bola. você preenche todos os campos, né, certinho, aí Sim, você sim, coloca sim. a data, lá tem o responsável, enfim, é o 5W2H, né? Exatamente. Plano de Por ação isso 5W2H. E eu aconselho aí o pessoal que está aí assistindo agora a utilizar essa planilha, porque é muito simples e fica muito exposto, né? Fácil de entender e acompanhar o que realmente a ação está acontecendo e medir isso também, né, Ricardo? Eu acho que é o mais importante, né? Total, total. Show de bola, cara. Ó, depois manda para mim, é isso que eu falar, né? Quando eu falo pro pessoal aqui, ó, primeiro eu deixo fazer aqui no formulário para simplificar, para ter velocidade.
E depois eu falo, ó, né, como eu disse ali, transporta para o formulário 5W2H e manda para mim. Então, manda para mim também, porque eu posso dar contribuições ali. Às vezes eu estou lendo um plano de ação de vocês, como eu conheço um pouco do negócio de vocês, me surge um insight, uma sacada. Então, é uma contribuição a mais, só soma, né? Mas maravilha de Beleza. observação, Rafa. Maravilha, cara. Maravilha. Eu vou passar para você então a planilha. E pegando o gancho aí do que a nossa amiga estava falando sobre as metas, pela minha experiência que eu tenho também no ramo de lojistas, né? Enfim, eu acredito que é importante as duas, né? Eu acho que é legal você fazer uma meta individual e acredito que o que ela está pensando é fazer uma meta global ali para a loja inteira, né? E onde todos ganham com isso, né? Então, eu acredito que quanto mais meta você colocar, mais indicador você vai ter e mais longe você vai chegar, né? Então, a minha dica é, faz uma meta individual e faz uma meta para as duas também, né? Show de bola. Obrigada. Show de bola. Eu vou aproveitar só o seu gancho, Rafa, e eu já vivi uma realidade como essa, tá? Que era o seguinte, eu trabalhava na área de vendas, né? Eu era coordenador de vendas para o Norte e Nordeste de uma empresa, e lá a gente tinha a meta geral e a meta setorial. Deixa eu explicar o que era isso. A meta setorial era a meta do meu setor. Então, se eu batesse todas as minhas metas, eu tinha lá um valor que era X vezes o salário que eu recebia no final do ano. E 30% desse valor estava relacionado à meta setorial. E 70% estava relacionado à meta geral. O que era a meta geral? Era a meta da empresa como um todo. Então, perceba, não adiantava eu bater todas as minhas metas do setor se o departamento de produção, o departamento de logística, o departamento de compras não batesse a meta deles. Então, olha só, 70% do meu bônus, né? Aquilo era um bônus, na verdade. 70% do meu bônus estava relacionado não ao meu desempenho, mas ao desempenho também dos colegas. Então, eu tinha uma preocupação de que os colegas também batessem as metas deles e a gente trabalhava muito mais unido, porque senão aquela parte grande da minha remuneração, ela não vinha para minha mão, não vinha para o meu bolso. Então, quando eu percebia que algum departamento da empresa estava distante da meta, eu me oferecia para ajudar, fazer reunião, contribuir, dar ideia, mas eu ficava sempre policiando as metas dos colegas, porque 70% do dinheiro que vinha para o meu bolso estava relacionado ao que eles iam fazer e não necessariamente ao que eu ia fazer. Então, maravilha de exemplo aí. E aí eu não sei se a Ioceli conseguiu assimilar isso para o negócio dela, mas a realidade seria que ela pode criar uma meta, desculpe, uma bonificação mensal, um comissionamento, onde X% desse comissionamento está ligado ao que a pessoa vende. E outro X% está relacionado ao que todo mundo no negócio vende. Porque aí o colega, ele fica preocupado também em ajudar o outro colega para que ele também chegue no resultado. E aí você não cria aquele individualismo ou então aquela coisa do farinha pouca, minha opinião primeiro, sabe? E aí o colega, não estou querendo dizer que é o caso, mas às vezes um colega querer passar por cima do outro, e porque ele que se ferre, eu vou fazer a minha parte. Então, maravilha, viu, Rafa? Maravilha, cara. Eu me lembrei E é dessa situação. exatamente isso, Ricardo. Eu vejo muito isso, cara, nas lojas que eu vou. Às vezes a vendedora ela bateu a meta dela no dia 15 e ela não performa mais daí para frente. Por quê? Porque para ela não vai fazer diferença nenhum. E aí tá onde entra o exemplo que você acabou de falar. Não, eu bati a minha, mas eu vou ajudar os meus amigos para eu conseguir ganhar um pouco a mais também através dessa situação, né? Exatamente. Maravilha, cara. Maravilha. Muito bom. Pois Obrigada. é, a inteligência coletiva, né? Você vê, uma pessoa dá uma ideia e assim, quanto mais a gente participa aqui, mais a gente ganha, né? Verdade. Ok, Oceli? Ok. Obrigada pela contribuição. Maravilha, maravilha. Obrigado aí. Vamos agradecer ao Rafa aí que deu esse insight pra gente. Obrigada. Vamos lá. Pergunta aí. Mais alguém tem algum comentário, pergunta para fazer alguma coisa? Vamos lá, Marli.
Assim, ó, eu estou entendendo, estou assistindo a aula, assisti várias vezes, só tenho dificuldade de pôr no papel. Assim, ó, entendo, mas para me passar para o papel, fica, tipo, para responder, assim, não sei, não estou muito, estou conseguindo muito. Ó, hoje a gente evoluiu, né? E aí eu vou pegar aqui o exemplo de Marli, que ela estava com um pouco de dificuldade de entender sobre a questão da definição dos objetivos, né? Sim. E aí a gente conversou, e aí eu tô aproveitando, tá, Marli, a sua experiência, né? A experiência que a gente está tendo juntos, porque às vezes tem outros colegas que estão numa situação parecida, e aí a gente aproveita para todo mundo crescer junto. E às vezes o que eu estou trazendo aqui para vocês não é tão familiar, né? Não é tão familiar, não é algumas pessoas até já têm meta, outras não têm meta, sabe que tem que ter, mas nunca tiveram essa preocupação de fazer porque estavam no outro momento e agora decidiram seguir em frente. E hoje pela manhã, Marli falou comigo, Ricardo, eu estou com dificuldade de estabelecer os meus objetivos. E aí eu fui, beleza, vamos lá no objetivo de faturamento. Na verdade, ela já tinha essas coisas definidas. O que estava faltando era a gente se alinhar. E aí ela foi lá e definiu o objetivo, com a meta, com o prazo, com o responsável, tudo direitinho. E aí, agora, depois de definir esse objetivo, é pensar que coisas você pode fazer para que aquilo vire realidade. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas, quais são as coisas que eu posso fazer para aumentar as vendas? Aí a gente viu aqui alguns exemplos, né? Eu acho que o primeiro passo é você analisar os seus clientes inativos. Então, olha quem já comprou de você e que não está comprando. Vai lá e vê. E aí, começa a fazer campanha para esse público. Acho que esse é o passo número 0. Depois, vai divulgar mais o seu negócio. E aí, e por aí vai. Uma série de outras ações, cada um vai fazer o seu plano de ação, manda para mim para eu dar contribuições, sugestões e tudo mais. Então, só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página. Mas assim, Marli, o que é que você está tendo dificuldade de colocar no papel? Não sei, assim, eu entendo bem a aula, tudo, e daí na hora de responder, de passar no papel que eu tenho dificuldade, sei lá, não. Entendi. Estou tentando, estou conseguindo, E tá estou conseguindo, né? melhorando. E tá Sim, estou conseguindo. melhorando. E Sim. assim, o que eu vou dizer para você serve para você e para os colegas, tá? Não fique com a dificuldade para você, não. Divida no grupo, divida comigo, porque, por exemplo, se a dificuldade que você estava tendo antes, você não dividisse comigo, a gente não ia superar ela. Faz sentido? Então, na hora que tiver dificuldade, vamos dividir. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo. Eu gosto de usar muito o meu exemplo. Às vezes eu não sou a pessoa, por incrível que pareça, eu não sou a pessoa que pega as coisas de primeira. Algumas coisas sim, outras coisas eu paro, eu tenho que ver várias vezes até eu conseguir assimilar e a minha ficha cair. Depois que cai, tudo bem, eu decolo. Mas às vezes tem algumas coisas que são muito diferentes para mim e que eu não eu dou uma travada, sabe? E tá tudo certo. E a gente está aqui para isso, para um apoiar o outro e um ajudar o outro, tá? Então, não fique com a dificuldade para você, divida com a gente, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Ok, turminha. Mais alguém tem perguntas, dúvidas, questões, alguma coisa? Ricardo, quero dar mais uma contribuição. Maravilha. Nesse período de pandemia, que a minha empresa ficou fechada 30 dias. Aí os funcionários não trabalhavam, não. E como eu moro aqui do lado da empresa, eu resolvi vir aqui para a loja. Aí eu vim para a loja, peguei minha carteira de cliente, que tinha muito tempo que não comprava, e comecei a ligar. Eu não estava conseguindo atender os clientes. E os clientes que estavam vindo aqui, eu estava atendendo individualizado. Eles falavam assim comigo, e, Célia, eu prefiro muito mais ser atendida assim, só eu. Aí foi muito bom, e assim, foi uma coisa que eu não estava fazendo aqui na loja, e agora a gente voltou a fazer, porque eu tenho uma lista de cliente muito grande, e todo mundo que compra aqui na minha empresa, até no cartão, para a gente não pegar os dados do cliente só se ele não quiser, porque tem uns que falam, não, hoje não, não quero e tudo, aí a gente não pode ficar insistindo muito, mas Uhum. a gente faz de tudo. A gente fez uma campanha aqui na loja, que todo cliente que comprasse e fizesse deixasse a gente fazer como que fala?
pegar as informações deles, fazer o cadastro do cliente. No final do mês, a gente estava sorteando um vale-compra para os clientes que fizessem o cadastro. E foi muito bom aqui para a loja também. Com isso, a nossa carteira de clientes, nesse período, teve um alto de quase 33%. Maravilha. Maravilha. Gente, assim, tem uma frase que não sai da minha cabeça, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. E aí partir para ação. E às vezes não é necessariamente aquilo, mas aquilo é um caminho para você dar mais um passo até você acertar e chegar onde realmente interessa, né? Então, é isso aí. Obrigado aí pela contribuição, viu, Aceli? Maravilha de sacada e parabéns pela atitude também. Isso é muito legal. Tá bom? Obrigada. Então, e aí, gente? Mais alguém? Mais alguma dúvida, contribuição, pergunta? Então é isso aí. Muito obrigado a vocês aí pela participação. Muito obrigado pela presença. Assim que eu finalizar esse encontro, vai estar gravado lá no nosso portal de alunos. Vamos que vamos aí. Um bom final de semana para vocês. Bom trabalho. E espero vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser bem legal, tá bom? Vamos falar de indicadores. Então, gente, obrigado pela participação. Beijo grande e até semana que vem. Tchau.